O seu milionário fica surpreso ao reconhecer a mendiga negra pelo sinal em sua mão. Marcos era um homem de negócios bem-sucedido, com uma fortuna obscena e uma mansão que mais parecia um castelo. Ele deveria estar vivendo o sonho, mas a verdade era que sua vida estava desmoronando. As ações de sua empresa estavam caindo, o escândalo nas redes sociais explodia. E atrás de todo o seu sucesso havia o vazio de uma alma perdida. Em um dia nublado, sentindo o peso da pressão e a angústia crescente na boca do estômago, decidiu dar uma volta pelas ruas da metrópole vibrante, em busca de um alívio temporário para sua mente saturada. Enquanto caminhava, o frio do asfalto parecia ecoar seu próprio desespero. As luzes da cidade piscavam como se zombassem dele. Passou por pessoas apressadas, todas com seus rostos voltados para o chão, evitando olhar uns para os outros. E neste mar de indiferença, ele viu Lúcia. Ela estava encostada em uma parede, coberta por trapos e com um olhar que... "Essa não pode ser", murmurou para si mesmo, parando bruscamente. O choque foi imediato. Ele havia visto aquele sinal antes, muito antes das reuniões e dos números frios das finanças. Era uma conexão que ele não sabia que ainda existia. Hesitante, resolveu se aproximar. À medida que se aproximava, o mundo ao redor dele desapareceu. Era como se não houvesse mais cidade, trânsito ou caos, somente o olhar profundo de Lúcia. "Você se lembra de mim?" A voz dela era suave, mas cheia de peso. Os olhos dela brilharam, cheios de história. "Você não deveria estar aqui, Marcos." Ele congelou. Havia algo ali além do simples encontro, uma sabedoria oculta. "Por que você me chamou pelo nome?" perguntou, tentando disfarçar o medo que se manifestava em um nó na garganta. "Porque eu conheço mais do que você imagina", respondeu Lúcia. E uma onda de empatia tomou conta de Marcos. Ao olhar mais de perto, ele viu não só a dor, mas a esperança esfarrapada nos olhos dela. Um silêncio pairou entre eles. Era como se os dois estivessem entrelaçados em um fio invisível de destinos compartilhados e decisões não tomadas. Lúcia revelou, então, o segredo oculto que poderia abalar as fundações da vida de Marcos. Todo esse seu sucesso, essa vida que construiu, você se esqueceu de quem realmente é, e eu carrego uma verdade que pode te libertar. As palavras dela cortaram o ar como uma faca, penetrando suas defesas. O que ela sabia? Que verdade escondida poderia desestabilizar tudo ao que ele se agarrou por tanto tempo? As perguntas dançavam na mente de Marcos, enquanto seus sentimentos de empatia se misturavam com a incredulidade. Queria Sá. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Lúcia o encarava, os olhos penetrantes como se houvesse um abismo entre eles. Marcos sentiu um frio percorrer sua espinha. Sua mente girava, tentando entender o que estava acontecendo. Ela sabia algo sobre ele. Algo que poderia mudá-lo para sempre. O que poderia ser? Por que aquela mulher, uma mendiga na rua, tinha tanto poder sobre ele? "Você precisa ouvir o que tenho a dizer", ela insistiu, a voz dela agora mais firme. "Sua vida não é o que parece. Você construiu um castelo em cima de areia." Marcos hesitou. Suas pernas tremeram levemente. A incerteza crescia, pulsando no fundo de sua mente. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, desafiando o medo. "Não sou só Lúcia. Sou parte de um passado que você não lembra. Um passado que você escolheu esquecer." As palavras dela
ecoaram na cabeça de Marcos. Ele tentou ignorar, mas uma sensação estranha começou a se formar. Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Um alvoroço surgiu à distância. Olhando para trás, ele viu um grupo de pessoas correndo. Os rostos estavam pálidos, os olhos arregalados. Marcos e Lúcia trocaram olhares preocupados. Subitamente, uma explosão de luz iluminou o céu, seguida por um estrondo ensurdecedor. Fumaça preta começou a subir no horizonte. O que foi isso? Ele gritou, o pânico começando a se instaurar. O que está acontecendo? Lúcia não respondeu. Em vez disso, ela virou para ele com um olhar intenso. Você precisa saber a verdade agora, Marcos. A marca na minha mão não é apenas um sinal, é um guardião, um aviso. A confusão se transformou rapidamente em pavor. Ele sentiu as palmas suarem, o coração acelerando. Os gritos aumentavam. Ele queria correr, mas algo o prendeu no lugar. O olhar de Lúcia o segurando como uma âncora. Todo esse sucesso que você tem, a fortuna, os negócios, isso não foi construído só por você. Existem forças em jogo que você não entende. Cada palavra dela era como um golpe, martelando ideias na cabeça dele. Seus inimigos estão mais perto do que você imagina. Marcos então se lembrou de um rosto. Um antigo colega que também havia caído em desgraça. O rosto de Vinícius, com um olhar de ressentimento e inveja. Era ele? Como isso se encaixava? O pânico começou a surgir como uma sombra dentro dele. Eu te conheço desde sempre, Marcos. Você está sendo manipulado e vai ter que escolher continuar nesse caminho ou se libertar. O olhar dela era feroz, como se atravessasse sua alma. Neste momento, a multidão em volta deles explodiu em caos. As pessoas corriam em direção oposta à fumaça, sepultando o magnetismo do que havia acabado de descobrir. Uma correria que parecia interminável. E enquanto Marcos tentava juntar as peças, a situação atingiu um ápice incontrolável. Outro estrondo, outro clarão. Uma onda de calor varreu o local. E Lúcia gritou. Marcos olhou para ela, mas tudo ficou em câmera lenta. No instante seguinte, ela se lançou em sua direção, empurrando-o para o lado, e não conseguiu evitar o impacto massivo. A cena se desfez em uma nuvem de poeira e gritos. Marcos, atordoado, se levantou, o coração martelando no peito. Lúcia, ele gritou, mas a poeira o envolveu, ofuscando a visão. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma imagem horrenda surgiu. Não havia sinal de Lúcia. O desespero tomou conta dele, não só por ela, mas pelo que a verdade dela poderia representar. E o que viria a seguir? O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? A incerteza pulsava dentro dele enquanto as sirenes começavam a tocar e a cidade mergulhava em caos. Marcos estava prestes a descobrir que as sombras que o cercavam eram mais profundas do que jamais poderia imaginar. Marcos estava paralisado, cercado pela poeira e pelo lamento da multidão. O caos e a confusão reverberavam em seus ouvidos. Lúcia! Ele gritou mais uma vez, praticamente implorando para que ela aparecesse, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu. O pânico crescia em seu peito, uma pressão desesperadora o sufocando. A fumaça começou a se dissipar, e com ela, o pânico nas ruas aumentava. Ele se sentia perdido, um náufrago em meio ao mar de incertezas. E então, enquanto tentava se recompor e encontrar uma saída, uma sombra se aproximou. Ele virou-se bruscamente.
era Vinícius, o antigo colega. O rosto que antes conhecera, agora marcado por um olhar gélido. Os olhos de Vinícius estavam vazios, como se algo dentro dele tivesse morrido. O que você fez? Marcos o questionou, a voz tremendo. Você está por trás disso, não está? Vinícius deu um sorriso sinistro. Você sempre foi tão ingênuo, Marcos. Achou que podia escapar do passado? Ele olhou ao redor, como se absorvesse o caos em torno deles. Essas pessoas não passam de peças em um tabuleiro. E você? Você é a maior peça de todas. O que ele queria dizer? As palavras do homem reverberaram na mente de Marcos, como um sino badalando. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Vinícius deu um passo à frente e Marcos sentiu o coração disparar. Saia da minha frente! Ele tentou empurrá-lo, mas Vinícius se esquivou. Você não entende. Esta explosão, esta confusão é só o começo do que está por vir. E eu sou o único que pode te ajudar. Te ajudar? Após tudo que você fez para me derrubar? A raiva brotava em Marcos, mas algo na voz de Vinícius o fez hesitar. O que você quer de mim? Vinícius se aproximou ainda mais, o olhar quase hipnótico. Lúcia sabia coisas sobre você. Coisas que nem mesmo você sabe. A marca na mão dela é a chave. Não só para quem você é, mas para quem você pode se tornar. Uma onda de choque inundou o corpo de Marcos. O que você está dizendo? A incredulidade se misturava à ansiedade. Ele se lembrou da marca de nascença. Um símbolo ancestral. Você está me dizendo que... Sim, você não é apenas um CEO. Você é parte de uma linhagem, uma herança que foi abandonada. Todo o seu sucesso é um efeito colateral desta verdade. E a Lúcia, ela só queria que você fosse capaz de vê-la. Nesse momento, a realidade começou a se fragmentar. Remoer essa ideia era como tentar assentar água em uma peneira. Como você sabe disso? O que você tem a ver com Lúcia? A voz de Marcos se elevou. Mas havia um medo evidente no fundo. Eu faço parte disso, Marcos! Explodiu em um riso frio. Eu só voltei porque sabia que você estava prestes a descobri-lo. E aqui estamos nós, no centro do caos, onde tudo o que você conhece pode mudar. E em um instante, tudo aconteceu de novo. A terra tremeu, como se o próprio chão estivesse desmoronando sob seus pés. Marcos caiu, as pessoas gritavam e novamente a fumaça começou a preencher o espaço. Ele se levantou, mas Vinícius parecia ter desaparecido. Marcos olhou em volta atordoado. A multidão, as sirenes, o suspense no ar, tudo logo desapareceria. E então ele viu algo brilhando no chão. Ao se aproximar, percebeu que era um objeto pequeno. Ele o pegou e uma onda de reconhecimento o atingiu. Era um pequeno talismã com a mesma marca que estava na mão de Lúcia. Quando a compreensão bateu, uma onda de horror lhe permeava sua mente. O que isso poderia significar? Ele não podia mais ignorar a verdade. As sombras que cercavam sua vida eram mais profundas do que ele havia imaginado, e agora sentia que cada passo dado era guiado por forças maiores. O que mais estava escondido, prestes a ser revelado? O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Marcos estremeceu, a incerteza tomando conta dele. Com o talismã em mãos, sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A questão era, ele estava pronto para encarar a verdade? Marcos estava atordoado. O talismã em suas mãos parecia queimar. Seu coração disparava a cada grito que ecoava ao redor. As sirenes cortavam o ar, mas o caos da cidade havia se tornado um pano de fundo distante. Ele olhou para o talismã e sentiu que a verdade pulsava ali dentro.
Mas o que significava? Por que Lúcia havia dado a ele aquele símbolo? Ele não tinha tempo para pensar. A fumaça já estava dissipando. As pessoas começavam a se mover novamente. Mas para onde? Fugi ou encarei? Antes que pudesse decidir, uma figura familiar surgiu no meio da multidão. Era Vinícius. Seu olhar estava mais intenso e as feições mais sombrias, como se a cena caótica à sua volta o tivesse transformado. Você tem que entender, Marcos, Vinícius gritou, desesperado. Agora não é hora de hesitar. Você sabe o que aquele talismã representa? A frustração começou a transbordar. Claro que sei. É apenas uma peça de nostalgia. O que você tem a ver com isso? Marcos estava quase gritando. Seu corpo vibrava com adrenalina e raiva. Mas havia algo novo na voz de Vinícius. Algo que parecia mais urgência do que desprezo. No fundo, você sabe que não é só isso. Lúcia! Lúcia estava tentando lhe mostrar um caminho. A frase cortou a tensão, um corte profundo. Era como se o mundo ao redor parasse por um breve momento. Ela se foi, Vinícius. Não há caminho. Ela se sacrificou. As palavras saíram entrecortadas. Ele sentia um nó na garganta. A tristeza e a fúria se misturavam. E a imagem dela empurrando-o de lado ainda queimava em sua mente. Mas Vinícius estava ali, mais perto do que ele gostaria. Você não entendeu. Aquela explosão não foi apenas um acidente. Foi um aviso. Vinícius se aproximou, a intensidade em seus olhos crescia. Você precisa olhar para quem está ao seu redor. Aqueles que te cercam, Marcos. Eles não são quem você pensa que são. O que isso queria dizer? O que mais ele não sabia? O pânico aumentou enquanto Marcos fitava Vinícius, buscando respostas. Ele virou seus olhos para a multidão que se afastava, pessoas ainda em choque. Mas uma figura se destacou, uma mulher que parecia familiar. Era Helena, sua assistente. Ela estava paralisada, observando a cena com um olhar vazio. Marcos sentiu um frio na barriga. Helena! O que você está fazendo aqui? O seu chamado causou um estrondo em sua mente. Eu não sei, Marcos. Ela respondeu, a voz tremendo. Mas havia algo em seu olhar que não combinava. Algo que parecia saber mais do que afirmava. Você é uma delas, não é? Vinícius completou, fazendo a tensão estourar. Você trabalha para o grupo que quer derrubar Marcos. O que mais eles esconderam de você? A reação de Helena foi brusca. Seu olhar ficou assombrado por um segundo, antes de escurecer. Não, Marcos, eu sempre fui leal. Sempre. Ela vacilou, mas o olhar de Vinícius não deixava margem para dúvidas. Na verdade, você não sabe nada sobre a lealdade, Helena. Vinícius parou, então como se estivesse buscando as palavras certas. A verdade é que você foi escolhida na hora em que você entrou nessa empresa. E agora está aqui, no centro de tudo. Você é parte do jogo, uma peça, como eu e você, Marcos. O choque tomou conta. A imagem de Helena, sua fiel assistente, a pessoa em quem ele sempre confiou, desconstruída em um instante. Não, isso não pode ser verdade. A incredulidade aumentava na mente de Marcos. E no instante em que ele se virou para dar um passo para trás, viu algo que fez seu mundo desmoronar. O talismã na sua mão cintilou, e juntos, ele e Helena foram atingidos por uma onda de conexão intensa. Ele viu flashes de memórias, lembranças distorcidas que não eram suas, mas jaziam dentro de Helena como se fossem parte de sua própria alma. Marcos, isso não é o que você pensa, Helena gritou. Deixe-me explicar. Mas o tempo parecia que havia parado. Os gritos e os sons da cidade desapareceram, deixando apenas os batimentos rápidos de seu coração.
Ele se sentia preso entre dois mundos, entre a confiança que ocupava e o caos que o cercava. Mais perguntas surgiram, mais incertezas. O que aquela lembrança significava? O que mais estava escondido? E quando tudo parecia se alinhar em sua cabeça, o chão começou a tremer novamente. Uma fissura se formou sob seus pés, e a realidade parecia se rasgar. A cidade já não era a mesma. As peças estavam se movendo, e ele estava prestes a descobrir que todas as verdades que achava saber poderiam se transformar em mentiras. O que mais estava prestes a ser revelado? E ao olhar para Helena e Vinícius, ele percebeu que nem tudo era o que parecia. O que aconteceria agora? O tempo estava correndo e ele precisava decidir. A decisão seria crucial. Onde colocaria sua confiança? As perguntas pairavam no ar e o peso da dúvida estava mais intenso do que nunca. O que aconteceria a seguir? Marcos estava atordoado. O talismã em suas mãos parecia queimar. Seu coração disparava a cada grito que ecoava ao redor. As sirenes cortavam o ar. Mas o caos da cidade havia se tornado um pano de fundo distante. Ele olhou para o talismã e sentiu que a verdade pulsava ali dentro. Mas o que significava? Por que Lúcia havia dado a ele aquele símbolo? Ele não tinha tempo para pensar. A fumaça já estava dissipando. As pessoas começavam a se mover novamente. Mas para onde? Fugi ou encarei? Antes que pudesse decidir, uma figura familiar surgiu no meio da multidão. Era Vinícius. Seu olhar estava mais intenso e as feições mais sombrias, como se a cena caótica à sua volta o tivesse transformado. Você tem que entender, Marcos, Vinícius gritou, desesperado. Agora não é hora de hesitar. Você sabe o que aquele talismã representa. A frustração começou a transbordar. Claro que sei, é apenas uma peça de nostalgia. O que você tem a ver com isso? Marcos estava quase gritando. Seu corpo vibrava com adrenalina e raiva. Mas havia algo novo na voz de Vinícius, uma urgência que ele não podia ignorar. No fundo, você sabe que não é só isso. Lúcia estava tentando lhe mostrar um caminho. A frase cortou a atenção, criando um silêncio momentâneo. O mundo à sua volta parecia se apagar por um instante. Ela se foi, Vinícius. Não há caminho. Ela se sacrificou. As lágrimas começavam a brotar, enquanto as memórias daquela cena fatídica invadiam sua mente. Mas Vinícius não parecia se abalar. Você nem entendeu. Aquela explosão não foi apenas um acidente. Foi um aviso. Vinícius se aproximou. A intensidade em seu olhar crescia. Você precisa olhar para quem está ao seu redor. Aqueles que te cercam, Marcos. Eles não são quem você pensa que são. Com essas palavras, tudo pareceu desmoronar ainda mais. Furtivamente, suas mãos começaram a tremer. Marcos se virou para a multidão. O medo e o desespero emanavam de cada rosto, e as pessoas se empurravam, buscando uma saída. No meio daquele caos, seus olhos encontraram Helena. Ela estava parada, observando, com um olhar vazio. Desesperadamente ele chamou. Helena, o que você está fazendo aqui? Eu não sei, Marcos. Ela respondeu nervosamente, mas havia uma hesitação em sua voz, algo que não estava certo. Você é uma delas, não é? Vinícius completou, fazendo a tensão estourar. Você trabalha para o grupo que quer derrubar Marcos. O que mais eles esconderam de você? A expressão de Helena mudou. Ela piscou como se algo estivesse se desenrolando em sua mente. Não, Marcos, eu sempre fui leal. Sempre. Mas as palavras saíram sem convicção, como se ela estivesse se convencendo de algo que não era verdade. Na verdade, você não sabe nada sobre lealdade, Helena, Vinícius gritou, e os ecos de sua voz
pareciam vibrar pelo ar. A verdade é que você foi escolhida na hora em que entrou nessa empresa. E agora está aqui, no centro de tudo. Você é parte do jogo! Marcus olhou furioso para ela, sua mente dividida entre a traição e a confusão. Como você pode ser parte disso? Mas o que Helena disse em seguida o fez paralisar. Marcus. Helena hesitou, seu tom mudando repentinamente. Eu não só sou parte disso, eu sou a responsável por tudo isso. Seus olhos brilharam de uma forma que ele nunca havia visto antes, e no fundo, uma espécie de poder parecia emanar dela. O que aconteceu? Abaixo de sua superfície complacente, algo negro estava à espreita. O choque era palpável. O que você quer dizer? Marcus mal conseguiu sussurrar. Ela respirou fundo. Eu fui enviada para te monitorar, para garantir que você não descobrisse, não fosse capaz de se libertar. As palavras dela foram como um soco no estômago. Mas por quê? O que você está dizendo? A confusão se transformou em raiva. Ele não conseguia acreditar na traição. Ela não podia estar falando sério. Eu sou parte de um grupo que precisa que você permaneça na linha, que você não revele seu verdadeiro potencial. Se você descobrir quem você realmente é, eles não poderão mais controlar você. O olhar dela violou seus protestos e, pela primeira vez, ele viu de verdade Helena. A garganta de Marcus secou. Agora, tudo fazia sentido. O talismã, as palavras enigmáticas de Lúcia, e agora Helena. Ele ficou paralisado, sentindo a terra tremer sob seus pés novamente. O que você está me dizendo é... um jogo? A cidade estava em ruínas, mas ele não conseguia mais ver isso. O mundo dele estava desmoronando, e ao mesmo tempo algo novo surgia. As pessoas ao seu redor pareciam meros figurantes em uma peça intrincada, onde ele era o protagonista. Mas quem estava realmente controlando tudo? E antes que pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora cortou o ar ao seu redor. A fumaça começou a se erguer rapidamente, e no meio do caos, uma figura emergiu, alguém que ele nunca esperava ver. Era Lúcia. Ela estava ali, viva. A primeira impressão foi um orgulho, depois um arrepio gelado na espinha. O que isso significava? A verdade que havia buscado agora se mostrava ainda mais fragmentada. O talismã em sua mão pulsava com força, como se quisesse guiá-lo em um caminho desconhecido. E a pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem estava realmente no controle? A única certeza que tinha agora era que a batalha estava apenas começando. Marcus estava paralisado, o olhar fixo em Lúcia. Como ela podia estar ali, de pé, viva, mesmo depois de tudo? Era como se a realidade tivesse se distorcido de uma maneira que ele nunca imaginou possível. Ele queria gritar, mas a voz não saía. O talismã em sua mão pulsava, queimando como uma ferroada, e ele finalmente a soltou, deixando-o cair no chão, em meio à fumaça e à confusão. Lúcia, como você está aqui? Ele mal conseguia falar, a incredulidade turvando seus pensamentos. Lúcia olhou profundamente em seus olhos. Uma mistura de dor e alívio nessa expressão que ele nunca havia visto. Havia um plano, Marcus. Eu não estava apenas tentando te proteger. Havia algo maior envolvido. A voz dela era baixa, mas carregada de significado. Um plano? A palavra escapou de seus lábios com um sussurro. Mas a explosão? Você estava lá! Por que você se foi? Porque eu precisava te fazer entender. A verdade não é o que você acha que é.
O que está em jogo é muito maior do que suas finanças, do que sua empresa. Ela se aproximou, mas antes que pudesse tocar seu braço, um grito cortou o ar. Que droga tá acontecendo aqui? Vinícius gritou, seu tom desesperado quebrando o momento. A multidão ao redor começou a se agitar novamente. O pânico estava se espalhando como fogo em palha seca. Vinícius, precisamos conversar. Marcos respondeu em um gesto de frustração, mas já era tarde. A confusão havia se instaurado e ele sentiu que estava perdendo o controle. Olhou para Helena, ainda paralisada, mas agora com um olhar perturbador, como se estivesse à beira de um colapso. Marcos! Nós não temos tempo! Helena gritou, a voz tremendo. Havia algo de diferente nela. Ele podia ver uma sombra escura cruzar seu rosto. Escute, Lúcia! Você não sabe o que está envolvido. E naquele instante, tudo mudou. Uma onda elétrica percorreu o ar. Vários gritos ecoaram em uníssono. Então, como um reflexo macabro da realidade, a figura de Lúcia começou a desfocar diante de seus olhos, como se fosse um holograma prestes a se desintegrar. Não! Lúcia! Ele estendeu a mão, mas foi em vão. A imagem dela desapareceu e Marcos sentiu um vazio profundo invadir seu peito. Foi então que uma estrondosa explosão irrompeu na cidade, não distante de onde eles estavam. Uma onda de calor e fumaça rugiu, lançando-o para trás. Quando ele se levantou, coberto de poeira e confusão, a visão à sua frente se tornara um pesadelo. Helena estava de joelhos, suas mãos tremeram, e algo que Marcos nunca esperaria ver ocorreu. A pele dela começou a brilhar com uma luz iridescente, revelando símbolos antigos que se alinhavam com a marca na mão de Lúcia. O que é está acontecendo? Ele gaguejou. Eu sou parte disso. Fui criada para proteger esta linhagem, disse Helena, com um olhar de sombras e luz. Lúcia não era apenas uma mendiga, ela era uma guardiã. E agora que você a perdeu, meu verdadeiro papel está prestes a ser revelado. Um frio intenso subiu por sua espinha. Tudo o que ele acreditava estar em linha reta se torcia em um emaranhado de mentiras e segredos. Você está me dizendo que tudo isso era um plano? Que você fazia parte disso desde o início? Os olhos de Helena brilharam com um misto de dor e determinação. Sim, e se você não for cuidadoso, o mesmo destino pode te consumir. Mais gritos ecoaram ao fundo. A cidade estava em chamas e Marcos se sentiu rodeado por forças que ele não entendia. E que mais estava em jogo? Ele olhou para a fumaça que subia e percebeu que talvez nunca tivesse conhecido a verdade. E assim, com tudo virando um caos por sua volta, a última coisa que ele viu foi o talismã reluzente no chão, estilhaçando-se uma chuva de luz e escuridão, enquanto a cidade entrava em colapso ao seu redor. A pergunta estremecia em sua mente. Quem era ele realmente? E o que mais estava prestes a ser revelado? Marcos estava paralisado. Olhar fixo em Lúcia. Como ela podia estar ali, de pé, viva, mesmo depois de tudo? Era como se a realidade tivesse se distorcido de uma maneira que ele nunca imaginou possível. Ele queria gritar, mas a voz não saía. O talismã em sua mão pulsava, queimando como uma ferroada. E ele finalmente o soltou, deixando cair no chão em meio à fumaça. Lúcia, como você está aqui? Ele mal conseguia falar, a incredulidade turvando seus pensamentos. Lúcia olhou profundamente em seus olhos. Uma mistura de dor e alívio nessa é. Eu não estava apenas tentando te proteger. Havia algo maior envolvido. A voz dela era baixa, mas carregada de significado. Um plano. A palavra escapou de seus lábios como um sussurro. Mas a explosão
Você estava lá. Por que você se foi? Porque eu precisava te fazer entender. A verdade não é o que você acha que é. O que está em jogo é muito maior do que suas finanças, do que sua empresa. Ela se aproximou, mas antes que pudesse tocar seu braço, um grito cortou o ar. Que droga está acontecendo aqui? Vinícius gritou, seu tom desesperado quebrando o momento. A multidão ao redor começou a se agitar novamente. O pânico estava se espalhando como fogo em palha seca. Vinícius, precisamos conversar. Marcos respondeu em um gesto de frustração, mas já era tarde. A confusão havia se instaurado e ele sentiu que estava perdendo o controle. Olhou para Helena, ainda paralisada, mas agora com um olhar perturbador, como se estivesse à beira de um colapso. Marcos, nós não temos tempo! Helena gritou, a voz tremendo. Havia algo de diferente nela. Ele podia ver uma sombra escura cruzar seu rosto. Escute, Lúcia! Você não sabe o que está envolvido. E naquele instante, tudo mudou. Uma onda elétrica percorreu o ar. Vários gritos ecoaram em uníssono. Então, como um reflexo macabro da realidade, a figura de Lúcia começou a desfocar diante de seus olhos, como se fosse um holograma prestes a se desintegrar. Não, Lúcia! Ele estendeu a mão, mas foi em vão. A imagem dela desapareceu e Marcos sentiu um vazio profundo invadir seu peito. Foi então que uma estrondosa explosão irrompeu na cidade, não distante de onde eles estavam. Uma onda de calor e fumaça rugiu, lançando-o para trás. Quando ele se levantou, coberto de poeira e confusão, a visão à sua frente se tornara um pesadelo. Helena estava de joelhos, suas mãos tremendo. E algo que Marcos nunca esperaria ver ocorreu. A pele dela começou a brilhar com uma luz iridescente, revelando símbolos antigos que se alinhavam com a marca na mão de Lúcia. O quê? O que está acontecendo? Ele gaguejou. Eu sou parte disso. Fui criada para proteger esta linhagem, disse Helena, com um olhar de sombras e luz. Lúcia não era apenas uma mendiga. Ela era uma guardiã. E agora que você a perdeu, meu verdadeiro papel está prestes a ser revelado. Marcos sentiu o coração disparar. Você está me dizendo que tudo isso era um plano? Que você fazia parte disso desde o início? Os olhos de Helena brilharam com uma mistura de dor e determinação. Sim, e se você não for cuidadoso, o mesmo destino pode te consumir. Nesse momento, o brilho emanado dela aumentou, preenchendo a cena com uma luz ofuscante. E como um feixe de energia, a luz disparou, iluminando o céu e trazendo um silêncio súbito. Todos ao redor pararam, imóveis, capturados pela intensidade do evento. Marcos ficou paralisado observando. Então a luz se transformou em uma figura, uma silhueta que se projetou a partir de Helena. Era um ser etéreo, como se tudo o que ele conhecia estivesse prestes a se desfazer. E a figura falou, sua voz reverberando como um eco distante. Marcos, a verdade é que você é um escolhido. Sua linhagem carrega um poder que vai além do que você imagina. E aqueles que você considera amigos não são o que parecem. Do que você está falando? A confusão cresceu em Marcos. Como assim, escolhidos? A cada geração um guardião surge. Lúcia, Helena, e agora você. Que você viu é a chave para desbloquear sua verdadeira força. Mas isso também traz perigos, e aqueles que te cercam estão prontos para te trair. Uma onda de choque atravessou Marcos. Tudo que ele conhecia parecia desmoronar. Os rostos conhecidos se tornaram máscaras de incerteza. Helena! Você também? Ele sentiu a traição a atingir
como uma faca afiada. No fundo, você já sabe a resposta. Cada um de nós está ligado. Lúcia se sacrificou para te mostrar o caminho. Você precisa decidir agora se quer abraçar o que é ou se esconder nas sombras. Então, a luz ao redor de Helena começou a escurecer. A figura etérea foi absorvida, deixando Marcos mais confuso do que nunca. Eu não entendo. Mais uma explosão de luz tremeu o chão. E antes que Marcos pudesse se mover, a cidade ao redor começou a desmoronar. Ele estava sendo empurrado para uma nova realidade. Uma nova batalha estava prestes a começar. E a pergunta ressoava em sua mente: quem realmente era e quem poderia confiar? Afinal, as sombras cercavam-no, espreitando, esperando o momento certo para atacar. Marcos estava paralisado, o olhar fixo em Lúcia. Como ela podia estar ali, de pé, viva, mesmo depois de tudo? Era como se a realidade tivesse se distorcido de uma maneira que ele nunca imaginou possível. Ele queria gritar, mas a voz não saía. O talismã em sua mão pulsava, queimando como uma ferroada, e ele finalmente o soltou, deixando-o cair no chão em meio à fumaça e à confusão. Lúcia, como você está aqui? Ele mal conseguia falar, a incredulidade turvando seus pensamentos. Lúcia olhou profundamente em seus olhos, uma mistura de dor e alívio na expressão que ele nunca havia visto. Havia um plano, Marcos. Eu não estava apenas tentando te proteger. Havia algo maior envolvido. A voz dela era baixa, mas carregada de significado. Um plano? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro. Mas, a explosão? Você estava lá. Por que você se foi? Porque eu precisava te fazer entender. A verdade não é o que você acha que é. O que está em jogo é muito maior do que suas finanças, do que sua empresa. Ela se aproximou. Mas antes que pudesse tocar seu braço, um grito cortou o ar. Que droga está acontecendo aqui? Vinícius gritou, seu tom desesperado quebrando o momento. A multidão ao redor começou a se agitar novamente. O pânico estava se espalhando como fogo em palha seca. Vinícius, precisamos conversar. Marcos respondeu em um gesto de frustração, mas já era tarde. A confusão havia se instaurado e ele sentiu que estava perdendo o controle. Olhou para Helena, ainda paralisada, mas agora com um olhar perturbador, como se estivesse à beira de um colapso. Marcos, nós não temos tempo! Helena gritou, a voz tremendo. Havia algo de diferente nela. Ele podia ver uma sombra escura cruzar seu rosto. Escute, Lúcia, você não sabe o que está envolvido. E naquele instante, tudo mudou. Uma onda elétrica percorreu o ar. Vários gritos ecoaram em uníssono. Então, como um reflexo macabro da realidade, a figura de Lúcia começou a desfocar diante de seus olhos, como se fosse um holograma prestes a se desintegrar. Não! Lúcia! Ele estendeu a mão, mas foi em vão. A imagem dela desapareceu e Marcos sentiu um vazio profundo invadir seu peito. Foi então que uma estrondosa explosão irrompeu na cidade, não distante de onde eles estavam. Uma onda de calor e fumaça rugiu, lançando-o para trás. Quando ele se levantou, coberto de poeira e confusão, a visão à sua frente se tornara um pesadelo. Helena estava de joelhos, suas mãos tremendo, e algo que Marcos nunca esperaria ver ocorreu. A pele dela começou a brilhar com uma luz iridescente, revelando símbolos antigos que se alinhavam com a marca na mão de Lúcia. O quê? O que está acontecendo? Ele gaguejou. Eu sou parte disso. Fui criada para proteger esta linhagem,
disse Helena com um olhar de sombras e luz. Lúcia não era apenas uma mendiga. Ela era uma guardiã. E agora que você a perdeu, meu verdadeiro papel está prestes a ser revelado. Marcos sentiu o coração disparar. Você está me dizendo que tudo isso era um plano, que você fazia parte disso desde o início? Os olhos de Helena brilharam com uma mistura de dor e determinação. Sim, e se você não for cuidadoso, o mesmo destino pode te consumir. Um grito cortou o ar. Uma figura familiar se ergueu da fumaça. Era Vinícius. Ele estava ofegante, mas uma mudança em seu olhar deixou Marcos desconcertado. Você não entende, Marcos! Eles estão chegando! Ele gesticulava freneticamente. A verdadeira batalha está prestes a começar! Quem está chegando? Marcos exigiu, mas antes que Vinícius pudesse responder, o céu se iluminou com uma luz ofuscante. Era uma luz azul que parecia pulsar com energia. E então, de repente, Helena começou a encandecer. Não, você não pode! Marcos gritou, saltando para ela, mas era cedo demais. A luz a envolveu completamente e um grito agudo ressoou, fazendo o chão tremer. O brilho explodiu e a imagem de Helena se desfez em energia pura. Marcos caiu de joelhos, atordoado. Então, como se tudo tivesse sido combinado em um brutal coro, os rostos conhecidos ao seu redor começaram a mudar. A multidão não eram mais apenas inocentes. Se tornaram figuras sombrias, com sorrisos que refletiam traumas não ditos. São eles, o verdadeiro inimigo. Vinícius gritou. E agora Marcos percebeu um detalhe que o fez tremer. O símbolo ancestral estava estampado nas mãos dessas pessoas, revelando uma conexão obscura com toda a sua história. Ele não estava cercado por estranhos. Todos eram parcelas de um mesmo plano maligno. Marcos, é você. Você é a chave para nosso renascimento. Uma voz ecoou, vinda de alguém na multidão. Assustado, ele virou-se para ver. Era seu pai, um homem que não via há anos. Mas a expressão no rosto dele era doentia, e a verdade começou a despontar. Seu pai não estava no controle. Ele também era uma marionete. Pai, o que aconteceu com você? Marcos perguntou, a confusão misturada com medo. Você não entende. O olhar de seu pai se intensificou. Nós somos parte de algo muito maior. A linhagem que defendemos não é de que você pensa. O poder está ao alcance, mas você precisa escolher. Com aquela revelação, a realidade que Marcos conhecia se desfez. A batalha não era apenas por sua vida. A batalha era pelo destino de todos ao seu redor. Ele, a chave em um jogo que nunca pediu para jogar. E a pergunta ecoou em seu coração. Até onde ele iria para descobrir a verdade que estava disfarçada sob mentiras e ilusões? Marcos estava em choque. A visão de Lúcia, viva na sua frente, parecia surreal, quase como um sonho ou um pesadelo. Seu pai, com um olhar desesperado, se impôs em sua mente, misturando os sentimentos de surpresa e incredulidade. Você não entende. Somos todos parte de uma trama muito mais profunda. O desespero dele fazia o coração de Marcos acelerar. Ele olhou ao redor. As pessoas ao seu redor, os rostos familiares agora tinham um brilho sinistro. A cidade inteira parecia estar em colapso. Mas havia algo mais, uma sombra, uma escuridão pairando. Tudo o que conhecia poderia ser uma ilusão. Pai, o que você quer dizer com tudo isso? A expressão de seu pai se contorceu com um tipo de dor que Marcos nunca havia visto. Eles estão vindo, Marcos. Eles estão sempre observando. Ele gesticulou para a multidão, de agora parecia engrossar cada vez mais.
e Marcos começou a sentir que havia algo maligno naquela aglomeração. Então, de repente, uma figura emergiu. Desviando-se da multidão que se agitava, uma mulher com um manto negro e capuz desceu sua mirada sobre ele. Era uma figura que Marcos não reconhecia, mas a presença dela trazia consigo um frio cortante. Marcus! A voz ecoou cheia de poder e autoridade. Você não tem ideia do que está prestes a se revelar. Ele se virou, seu coração batendo forte. Quem é você? Sou alguém que veio para te mostrar a verdade. A mulher puxou o capuz e Marcos sentiu seu estômago virar. Era alguém que lembrava Lúcia, mas totalmente diferente. Com os mesmos olhos penetrantes, mas uma aura que exibia uma maldade sutil. Eu sou sua verdadeira mãe. O mundo de Marcos desabou. Esta revelação, tão simples, tão impactante, veio como um soco. Ele ficou paralisado. Não conseguia processar as palavras. Não, isso não pode ser. Minha mãe se foi. Eu a vi morrer. A lembrança era vívida, dramática, cheia de dor. Não se deixe enganar. O que você viu não era verdade. A mulher continuou. Fui forçada a me esconder, a me proteger. Quando você nasceu, ficou em perigo. Eles sempre quiseram seu poder, e eu fui a única que tinha força para escapar. E Lúcia? Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas, a dor da traição cravada em seu peito. O que aconteceu com ela? A mulher hesitou. Ela era uma guardiã, mas não a única. A linhagem que você carrega é algo que muitos desejam. Se você não se apressar, vai perder mais do que apenas aqueles que ama. As palavras a seguir saíram como um sussurro involuntário. Helena, você também sabia? Ele a olhou. A traição criou uma sombra entre eles. Helena estava paralisada, o olhar fixo na mulher desconhecida. Não! Isso não pode ser verdade! Você não entende! O desespero na voz dela se transformou em um grito desesperado. E de repente, tudo pareceu entrar em colapso. A verdade estava se desenrolando na frente de Marcos, e ele se sentiu como se estivesse perdendo o chão debaixo dos pés. O que mais ele não sabia? Mal sabia ele que tudo era um jogo, onde as peças estavam se movendo sem que ele percebesse. A multidão, à sua volta, começou a murmurar. Muitos pareceram estar sob um feitiço, e um perigo iminente pairava no ar. A fraqueza tomava conta de sua mente, e então aconteceu. A mulher deu um passo à frente, a energia ao seu redor começando a brilhar. Marcos sentiu um pavor profundo. O que você vai fazer? Perguntou, mas um estranho poder invadiu o ar, e as luzes começaram a piscar. A escuridão já estava se instalando na cidade. Ele percebeu que não podia mais confiar em ninguém. Tudo o que acreditava estar claro, agora se tornou nebuloso. A pergunta que ficou gritando em sua mente era: quem realmente era ele? Poderia mesmo existir uma saída? E o que aconteceria agora que a verdade estava à beira de se revelar, prestes a devastar tudo o que conhecia? Marcos olhava para a mulher à sua frente, a confusão e o medo se entrelaçando em seu peito. Você? Você é minha mãe? As palavras saíram como um sussurro, enquanto as memórias de sua infância se misturavam com essa nova realidade. Mas antes que pudesse digerir isso, a cidade ao seu redor começou a tremer, como se os próprios alicerces do mundo estivessem desmoronando. Os rostos familiares passaram a se distorcer, numa mudança rápida e grotesca. A multidão, que antes parecia preocupação, agora exibia sorrisos que eram mais como máscaras de monstros. Eles estão em toda parte, Marcos. Não acredite neles! O desespero na voz de seu pai fez a respiração de Marcos ficar presa na garganta. Então, Helena, ainda de joelhos,
olhou para a mulher com uma expressão que mistou. Você estava com a gente o tempo todo. Pra que isso? Pra nos manipular? As emoções estavam à flor da pele, cada palavra carregando o peso de suas verdades não ditas. Helena, você não sabe o que está em jogo. A mulher avançou, e antes que pudesse continuar, uma explosão iluminou o céu. O chão tremeu violentamente, um estrondo profundo ecoou pela cidade, e a fumaça começou a encobrir tudo. O pânico explodiu na multidão. Pessoas começaram a correr gritando, se esbarrando umas nas outras em busca de salvação. Venham! Marcos gritou, pegando a mão de Helena. Temos que sair daqui. Ele sentiu a conexão entre eles. Uma linha invisível que os unia. E a certeza de que se apertassem os laços, poderiam enfrentar qualquer coisa. Mas a figura da suposta mãe estava cada vez mais poderosa, sua aura escura irradiando um medo palpável. Você não pode escapar do seu destino, Marcos. Você é a chave. E agora que você está aqui, não posso deixar que você fuja. O olhar de Helena se transformou. Marcos, não! Ela está mentindo! Você precisa acreditar em mim! O coração dele balançava entre as duas, a incerteza apertando seus ombros, como se fosse uma armadilha. E assim, em meio à confusão, Marcos se sentiu impulsionado a agir. Me deixe ir! Eu preciso descobrir a verdade. Ele tomou a frente, confrontando a mulher. O poder dela era palpável, mas a lembrança de Lúcia, de sua sabedoria e força, deu um impulso ao seu coração. Se a verdade é o que você busca, então venha. A mulher estendeu a mão. Vá em frente, mas saiba, o que você encontrará pode ser mais do que a sua alma pode suportar. Ele hesitou, mas então sentiu a mão de Helena apertando a sua. Não podemos confiar nela, Marcos, mas não podemos ficar aqui. Com a intensidade do momento, Marcos virou as costas. Puxando Helena ao seu lado, eles correram em direção à fumaça, ao caos. A cidade estava em ruínas, mas no fundo uma nova esperança começava a se formar. Ao se afastarem, o brilho do talismã na calçada refletiu na visão de Marcos, e um pensamento o acertou como um relâmpago. Era a chave para a verdade, mas só se ele estivesse disposto a enfrentar seus medos. A cidade podia estar em colapso, mas seu coração pulsava com determinação. Vamos juntos descobrir quem realmente somos. Ele gritou para Helena, que assentiu com os olhos repletos de novas resoluções. E assim, ao se afastarem do que conheciam, uma nova jornada se desenhava diante deles. O que mais a vida guardava? Que verdades estavam prestes a aparecer entre sombras e luz? E enquanto a cidade desmoronava ao fundo, os dois se lançavam num futuro incerto, conectados por um destino compartilhado. Mas uma coisa ficou clara. A luta estava apenas começando. E você que acompanhou essa jornada até aqui, agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho intrigante. Vamos lá! Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros.